Olá, domingo termina a quarta semana do nosso 7 minutos na tela e inicia praticamente a quinta semana, né? Então a gente termina hoje, domingo, mas como eu gosto de iniciar a minha semana com o domingo, pra mim é o dia que encabeça a semana inteira, por isso que eu falei que termina e começa. Bom, deixa pra lá essas tagarelices de Karina. O que eu venho trazer pra vocês hoje é o seriado, né? Que é o gênero do dia. E antes de falar do seriado, eu vou falar rapidinho sobre uma pergunta que me fizeram no inbox lá do Instagram. Na verdade não foi uma pergunta, foi uma crítica construtiva e uma dica. Só que eu vou respondê-la, não foi só uma pessoa, foram duas. Mas eu vou responder de um modo que vocês entendam mais abrangentemente por causa do cinema. Me perguntaram por que eu não escolho o enquadramento perfeito, por que eu não... Às vezes o meu rosto tá muito projetado na frente do vídeo, às vezes tá muito distante, a luz nunca... Ou por edição ou não por edição, a luz às vezes não me favorece. E eu vou responder esses apontamentos de uma pessoa e o apontamento de outra pessoa que disse assim: poxa, você estuda cinema, você faz cinema e não toma cuidado com isso. Então eu vou responder essas duas pessoas que sabem quem são de um modo bem sucinto e de um modo mais pueril que eu possa responder. Tudo depende da proposta. Quando a gente estuda um filme, quando a gente faz um filme, né, um filme longa, metragem, curta, enfim, às vezes a gente acha o filme excelente roteiro, mas fala assim: nossa, ele pecou em fotografia, ele pecou em iluminação, na sonoplastia. Será que o diretor, o cineasta, o roteirista, enfim, será que eles pecaram mesmo, né? Erraram? Perderam a mão? Ou na proposta que eles tinham para aquele trabalho, tinha que ter aquela música, ou tinha que ter aquela luz, ou teria que ter aquele cenário, enfim. Então é a mesma coisa aqui. Por isso que eu comecei o vídeo explicando rapidamente essa questão. E escolhi uma luz hoje totalmente diferente, escolhi um posicionamento diferente também, para mostrar isso. Tudo depende da perspectiva, tudo depende do que a pessoa, né, o cineasta ou o roteirista quer mostrar. Tudo tem um objetivo ou não, mas depende do que tá na proposta. Então, a minha proposta desde o início dos vídeos é falar abertamente, sem filtro, como eu sou no dia a dia, e sem edição. No máximo de edição que tem é a luz que eu mudo pra fazer uma brincadeirinha e colocar o título. Aí eu falo assim: por que sem edição? Porque dá trabalho? Tá, dá trabalho, mas eu poderia fazer. Só que tem tanta gente que faz isso no mercado, tem tanta gente que faz propaganda, teaser, pra chamar atenção. O meu objetivo é bem claro, o meu objetivo é falar sobre cinema, não com a linguagem crítica que eu uso na parte de escrita, de editoração, porque, como estamos falando de Netflix, de filmes que já foram vistos e lançados, o objetivo é outro. E de um jeito que fique alegre, divertido, leve e que mostre realmente quem eu sou. Porque quando eu saio das salas de cinema, eu saio com aquela coisa fresca na cabeça ainda e eu vou discutir com os críticos de cinema. E ainda assim a gente meio que coloca os pés pelas mãos. A gente fala coisas e depois fala assim: putz, podia não ter falado aquilo. Então eu pensei: pra que eu vou editar? Tenho que falar o que vier na minha cabeça. Se eu errar, eu errei, eu sou humana. Se não agradar ninguém, não tô nem aí também. Eu não tô fazendo isso como meu foco de trabalho como jornalista. Eu tô fazendo isso pra entretenimento dos meus amigos e de pessoas que possam vir assistir nesse primeiro momento de quarentena. Enfim, falei muito já, era mais pra justificar. Vou falar sobre os dois seriados que eu escolhi pra falarmos hoje. O primeiro seriado, na verdade, é um seriado de 6 temporadas, com diversos episódios entre si. É de 95. É Um Maluco no Pedaço. Quem não lembra do clássico Prince of Bel-Air, do nosso Will Smith, no comecinho de carreira, todo adolescente, fazendo fanfarrão que vinha para uma família de aristocratas de Bel-Air, Los Angeles, Beverly Hills, e fazia todo um pandemônio que a gente está acostumado a ver em seriados americanos e afins. Eles teve 6 longas, né, temporadas, 6 longas saga de 6 longas temporadas, porque sempre foi muito próximo à linguagem dos espectadores. Mesmo aqueles que não são de família negra, mesmo aqueles que não são de família americana, nem que aqueles que são milionários,
mas tinha uma linguagem muito próxima a nós na época dos anos 90. Então, por isso que ele fez tanto sucesso e é cultuado até hoje. Quem não lembra da dancinha do Carlton, gente, viralizou esses dias, inclusive o próprio ator revivendo aquela dancinha clássica. Então, voltando, recapitulando, eu parei o vídeo rapidinho para poder tossir, gente. E agora, né, ainda voltou pro Netflix, está há pouco tempo lá, então assistam. Eu sei que é muito tempo para maratonar seis temporadas, mas vale a pena reviver os bons momentos da nossa adolescência ou pré-juventude. E um outro seriado que eu trouxe, na verdade é uma microsérie, composta por 4 capítulos de 1 hora aproximadamente cada um, ou seja, dá pra maratonar tranquilamente como se fosse um filme. Chama-se A Vida e História de C.J. Walker. É a história baseada em fatos reais de uma protagonista, uma mulher afro-americana que passou por tudo que houve na época da segregação, da época a época que os negros americanos foram muito subjugados. Não vou entrar em detrimento nesse caso, porque eu não me acho no direito de falar sobre, mas é uma lição de vida, assim, maravilhosa. C.J. Walker, essa senhora, essa protagonista negra, ela faz o sonho da vida dela se tornar realidade, porque uma outra negra fala que ela não pode fazer isso. Quem seria ela para chegar naquele lugar? Por conta de diferenças de tons de pele. É o máximo que eu vou falar sobre isso. Como eu já disse, em respeito eu não posso falar muito, mas é algo que incomoda, é algo que mexe com a gente, de pensar que é um seriado que foi feito baseado na história de uma mulher que realmente existiu há anos atrás e que até hoje esse assunto mexe tanto conosco. Então, trouxe essas 2 micro e macro séries para vocês assistirem, maratonarem e tirarem as impressões de vocês. Uma para se divertir, outra para refletir sobre a vida. É lindíssima, é uma dramaticidade maravilhosa, tem uns momentos de leveza. É imprescindível que vocês assistam A Vida e a História de C.J. Walker, mesmo porque tem a Octavia Spencer estrelando, né, protagonizando esse seriado. Então assistam e bem-vindos à 5ª e última semana de maio, nos 7 minutos na tela, que vem com surpresa para vocês. Até amanhã.